Comecei a praticar Aikido porque eu era muito brigão, já praticava outras artes marciais e no Aikido eu consegui encontrar a tranquilidade necessária para parar com aquela vida que eu tinha. A princípio eu entrei para fortalecer os pulsos porque eu vinha desenvolver a lesão, né, por esforço repetitivo nos pulsos. Eu estava fazendo fisioterapia e o meu irmão, que é agora professor de Aikido, na época ele treinava com um grupo de amigos e convidou-me para treinar Aikido para fortalecer o pulso e eu comecei por acaso. É uma coisa que eu sempre tive interesse em fazer e eu não tinha tempo nunca, até que um dia eu descobri um sensei, entrei em contato e comecei a fazer. A visão uma arte marcial tem uma parte filosófica, tem uma parte de exercício bem forte, que é o que hoje em dia a gente precisa, tem uma vida muito sedentária, né? Quando eu vi Aikido eu achei que era uma coisa mais interessante. Tinha movimentos mais fluidos, uma coisa mais harmoniosa, não usava tanta força assim, usava mais a energia, na minha energia, na energia do parceiro, ainda mais que eu não tenho muito músculo, né? Acho que era melhor pra mim. Aikido para mim é o sinônimo de mudança, né? Transformação. O Aikido para mim é realmente hoje um caminho de vida, né? Eu enxergo o Aikido como uma arte marcial que lhe traz o autoconhecimento. Você consegue, através do Aikido, chegar na essência de você próprio. Aikido, uma arte marcial criada para finalidades maiores, um caminho para se seguir, leis para se entender, energia para se sentir. Tudo isso tem a ver com o Aikido, mas isso é só o começo de uma longa história. Etimologicamente, Ai significa união, Ki significa energia, e Do significa um caminho, uma filosofia. Então, poderia-se dizer que Aikido seria um caminho, uma filosofia, uma prática, uma maneira de encarar a vida, as relações com as pessoas, as relações com os objetos, a relação com o meio ambiente, de uma maneira harmônica e não conflitiva. Então, o Aikido é o caminho da harmonia. Então, é um caminho marcial baseado numa luta marcial, mas com uma filosofia muito próxima do que a gente entende como religião. A princípio, o que se busca realmente é uma percepção maior do mundo, das coisas à nossa volta, dos sentimentos que a gente tem e das reações que esses sentimentos ou as nossas ações provocam ao nosso redor. Então, eu creio que seria uma forma de refinar a nossa percepção de tudo que ocorre à nossa volta, seja no aspecto físico, emocional, espiritual. Realmente é um exercício, um aprendizado para conseguir essa percepção, esse entendimento melhor da vida, do mundo. E com isso, né, consequentemente, ter uma vida mais feliz, com mais harmonia, com mais paz. O Aikido é um Budô, né? A gente, entendendo direito essa palavra, nós temos o Bu de defesa espiritual e física e o Do de caminho. E o Aikido foi criado de um conjunto de artes marciais antigas que o Sensei praticou, né? E na junção da religião oficial japonesa, o shintoísmo, com as artes que ele praticou, ele criou o Aikido como uma arte marcial nova que visava não só a parte guerreira, né? Porque o Budô a gente pode traduzir como o caminho do guerreiro também, mas que ajudasse a evolução do ser humano num todo, né?
tanto física como espiritual, integrando-o à natureza e às pessoas à sua volta. O Aikido sempre existiu, porque o Aikido reflete o universo, ele reflete as leis do universo. Então, e mesmo antes do universo surgir, também. Portanto, o Aikido sempre existiu. O Aikido não é algo produzido simplesmente dentro da memória, dentro do pensamento. O Aikido é algo que precisa ser sentido, precisa vir de dentro. Então, para responder o que é o Aikido, só existe uma forma: treinando Aikido. Aikido significa o caminho da harmonização da energia. Embora esse nome tenha sido registrado em 1942, Morihei Ueshiba, seu criador, já praticava e ensinava essa arte há vários anos. Mas para entender esse processo, vamos começar bem no início dessa história: o nascimento, a vida do seu fundador e o surgimento do Aikido. Morihei Ueshiba, além de ser o sensei, o criador da arte do Aikido, nasceu em Tanabe, 14 de dezembro de 1883, vindo a falecer em 26 de abril de 1969. Filho de um comerciante japonês, né? A partir dos 10 anos interessou-se pelas artes marciais em geral, né? Vindo a partir dos 15 começou a praticá-las. Desde sua juventude praticou uma série de artes marciais do Japão antigo, né, chamadas Budo, né? E durante a partir de um certo momento da vida dele, ele teve contato com uma religião, né, uma linha de Shinto chamada Omotokyo. Então, aliado a essa paixão que ele tinha pelas artes tradicionais japonesas, artes de luta japonesa, com essa filosofia que ele teve contato, ele vislumbrou uma coisa assim, a meu ver, bastante peculiar, que foi buscar essa iluminação espiritual, esse aperfeiçoamento espiritual através da prática de um Budo, através da prática de um caminho marcial. Então, objetivando não basicamente a luta, mas justamente o contrário, buscando harmonia, paz, equilíbrio, discernimento, realmente uma elevação espiritual. Isso ocorreu por volta de 1920, 1930, início do século XX. A partir daí, o Aikido foi ganhando fama, né? O fundador foi sendo conhecido no Japão, né? Tendo seu nome bastante respeitado pelo povo japonês, e essa expansão foi natural, foi uma consequência desse conhecimento. O sensei, ele começou a treinar arte marcial por influência do seu pai. Ele tinha algumas deficiências de saúde, né? E o pai dele achava que através de uma prática marcial ele fortaleceria o corpo e consequentemente melhoraria de saúde. E daí nasceu o interesse do então menino Morihei pelo Kobudo. O Kobudo antigo englobava várias artes marciais tradicionais, né? E dando continuidade a isso, treinando uma coisa aqui, outra ali, ele realmente foi progredindo, foi se interessando e foi um dos primeiros alunos de vários mestres a receber a graduação máxima, inclusive do Sokaku Takeda, criador do Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. Sokaku Takeda era um mestre de uma vertente da arte marcial Aiki Jiu-Jitsu. Ele era da escola Daitoryu. Daitoryu era o estilo de Aiki Jiu-Jitsu em que Morihei Ueshiba foi aluno e graduou-se. Morihei Ueshiba era uma pessoa que pensava muito nos outros. Também foi uma pessoa que veio de uma
uma família de classe média, então com um nível intelectual, né, bem assim, alto. E isso proporcionou a ele uma compreensão muito maior, né, muito mais profunda, não só das artes marciais, como da cultura japonesa. Morihei Ueshiba foi uma pessoa que praticou artes marciais por muitos anos. Ele queria realmente ser muito forte. E ele estudou várias artes marciais e não era tão forte como ele queria, porque ele gostava de desafiar as pessoas e para se testar, para ver se ele realmente tinha aprendido. E aí ele não chegava onde ele queria. Então ele falou: puxa, como é que eu vou poder ser o mais forte possível? Aí alguém deve ter colocado na cabeça dele, eu acho que foi o reverendo Orizaburo Deguchi: copie as leis da natureza, do universo. Se você fizer a luta de acordo com o universo, é o mais forte que você vai poder ser. Então ele começou a estudar isso aí para ver como é que ele podia aprender as leis do universo, e ele disse que entendeu. Não sei se ele entendeu, mas ele disse que entendeu. Mas eu acho que ele só disse, porque quando uma vez perguntaram para ele quando tinha sido o máximo na vida dele, ele falou: não chegou ainda, vai ser um segundo antes de eu morrer. Então, provavelmente ele não entendeu tudo, ele entendeu bastante, mas não entendeu tudo, e ele sabia disso. Mas ele pôde dizer: ó, eu sou o universo. Ou seja, ele estava se sentindo como parte desse Deus, dessa força cósmica, né? Então quem foi o Ueshiba? O Ueshiba foi uma pessoa iluminada que resolveu deixar um caminho para as pessoas chegarem onde ele chegou, e botou o nome de Aikido para esse caminho em 1942, e ele morreu com 86 anos de idade, deixou seu filho, que chamaram o sucessor, que faleceu em 1999, e hoje o atual sucessor é o seu neto, Moriteru Ueshiba. No Brasil, o Aikido chegou por volta da década de 60, trazido por Teruo Nakatani, Ishitami Shikanai e Reishi Kawai. Mas até a década de 80 foi bem reduzida a divulgação, né? Poucas pessoas conheciam, poucas pessoas tinham contato. A partir da década de 80, com o trabalho das pessoas que já praticavam Aikido no Brasil há mais tempo e se dedicavam a difundir o Aikido, muitos mestres do Japão e de outros países começaram a visitar o Brasil e a melhorar o nível técnico do Aikido praticado aqui. Então a divulgação foi crescendo. Na década de 90 a gente teve assim, uma difusão muito grande do Aikido, e até recentemente, há 5 anos atrás, o neto do fundador, o líder atual do Aikido mundial, esteve no Brasil justamente por consequência desse trabalho efetuado ao longo desses anos. Então, o Brasil entrou, né, digamos assim, na rota do Aikido mundial, né? Professores do Japão, conceituados de outros países, visitam frequentemente o Brasil, justamente porque a quantidade de praticantes aumentou muito e o trabalho feito aqui foi reconhecido pelo próprio Japão. O Ueshiba Sensei, como era conhecido, criou o Aikido não como uma arte que emprega a violência. Ele visava ensinar as pessoas a chegar o mais próximo de Deus. O Aikido tem como princípio o autoconhecimento, e a única pessoa com quem se é travada uma batalha é consigo mesmo. O interessante dessa arte é que, independentemente de sexo, tamanho, idade, todos podem praticar, pois é uma arte que não usa a força física. O Aikido teve influências de várias artes marciais. Todas as escolas de Budo tradicional que o fundador praticou, né, ele trouxe muita coisa do Daitoryu, né? Na época que ele conheceu o mestre de Daitoryu dele, Shukaku Takeda, ele se impressionou muito com a técnica que ele utilizava, né? com os movimentos, com a forma como ele controlava os atacantes, né?
Então, isso fez com que ele praticasse com muito afinco essa arte, né, o Daitoryu. Então, foi consequência que quando ele começou a desenvolver o Budo que ele sentia que deveria criar, a maior parte da influência veio do Daitoryu. Então, se a gente observar assim, de forma mais simples os movimentos, as técnicas corporais que a gente utiliza no Aikido, isso vai lembrar muito as técnicas praticadas pelo Daitoryu. O fundador praticou outras artes de esgrima, de lança, e temos influências dessas artes também na prática do Aikido, mas a parte física, né, corporal, de técnicas corpo a corpo, né, chamadas de Jujutsu, em grande parte vieram do Daitoryu. As que eu tenho conhecimento foram as artes de projeção. Era uma escola do clã Aizu, né, que era um dos clãs mais antigos do Japão feudal. Então eram técnicas passadas de discípulo a discípulo, não eram técnicas públicas, né? Então o sensei e se integrou com esse grupo de pessoas que praticavam essas técnicas de projeção. Esse foi o primeiro passo dado a ele. Ele veio a praticar com Sokaku Takeda o Daitoryu, Aiki Jiu-Jitsu, que eram técnicas de guerra mesmo, de campo de batalha. Praticou o Ken, né, a espada, praticou quase todos os Kobudōs do Japão feudal, que eram artes antigas e não novas. E através desse conjunto, dessa prática, do desenvolvimento através dessas técnicas, ele veio a criar um conjunto de técnicas do Aikido. O Aikido, para mim, é como se fosse uma forma de refletir e de buscar respostas e de praticar coisas que eu estou sempre aprendendo. É uma arte marcial que eu gosto muito, é uma arte bastante completa, né? Tem várias técnicas que ensinam a trabalhar assim, o uso da força. Eu acho isso muito válido para o dia a dia. Hoje em dia, o Aikido é parte importante da minha vida. É uma coisa que eu pratico aqui dentro, mas eu levo para fora também como uma forma de vida. Quando eu comecei a acompanhar as aulas de fora, percebi que o Aikido é diferente, que você não subestima as pessoas, você não pode subestimar pela aparência delas, como elas são. Morihei Ueshiba se preparou anos para a criação de sua arte. Treinou com afinco para que todos pudessem alcançar o que ele tanto sonhou. Uma arte designada para a propagação da paz, onde o ser humano pudesse aprender a se tornar melhor e a entender a natureza e o universo. Assim nasce o Aikido. Teve influências de muitas artes marciais tradicionais. Também teve influência de uma religião, uma vertente do Shinto, a Oomotokyo. Essa religião que tem como filosofia propagar a paz e tranquilidade no mundo, proporcionar a alegria de viver e a energia vital aos seres humanos, foi fundada por Nao Deguchi e cofundada por Onisaburo Deguchi. Teve uma enorme participação nos ideais de Morihei Ueshiba para a criação do Aikido. Uma certa fase da vida dele, que não só por causa disso, mas por motivos familiares, ele passou por muitas dificuldades, ele teve contato com um líder espiritual da religião Oomotokyo chamado Onisaburo Deguchi. E essa linha de Shinto, Oomotokyo, ela ensinava muito a ideia do ser humano entrar em harmonia com o mundo à sua volta, respeitando a natureza, respeitando o próximo, buscando sempre entrar em equilíbrio com as coisas ao seu redor. Isso foi uma coisa que tocou muito o sensei, Morihei Ueshiba, e foi algo que veio assim a dar uma consolidação do que ele queria para a vida dele. Como ele era esse amante das artes de luta do Japão antigo, né, Budô, chamados Budô,
ele pensou na ideia de continuar praticando esse Budô, exercitando essas formas de Budô, conciliando essa filosofia que ele tinha tido contato, né? Mantendo ainda as ligações com o Motokyo, e iniciou esse trabalho dentro dos adeptos ao Motokyo, ensinando o Budô que ele vislumbrava como o Budô ideal, que seria uma arte não destinada à luta, mas destinada à conciliação, à busca da paz, né? À busca realmente da harmonia entre opostos ou entre qualquer situação que a vida impusesse. E isso foi o início realmente do Aikido que a gente conhece hoje em dia. Esse foi a transição do Budô tradicional que ele praticava, que eram artes de guerra, para o Aikido que a gente conhece hoje, que é uma arte que a gente pode chamar de arte da paz. A filosofia básica do Aikido, no meu modo de ver, depois desses 20 anos de prática, eu poderia definir numa palavra só, que é disciplina, né? A disciplina geral. Muitos chegam no Aikido por recomendação médica, por busca de coisas novas, né? E das artes marciais praticadas hoje, diferentemente da maioria, o Aikido não permite competição, né? Então não existe aquele primeiro, segundo colocado, né? E em virtude disto, ele visa modificar a pessoa que vive nesse mundo aí fora que a gente tem conhecimento. Então, ele vê, a pessoa quando chega aqui, geralmente a parte espiritual, a parte física, ela está totalmente descoordenada. E através da disciplina que a gente encontra no Aikido, não só na disciplina de normas de conduta dentro de um local de treinamento, mas através dos seus exercícios, através dos seus Kihons, das suas técnicas, ao longo do tempo de prática, ela vai tornando aquela velha pessoa uma pessoa nova. E, consequentemente, melhora a postura, melhora a saúde, melhora o desenvolvimento espiritual, né? E hoje eu tenho certeza absoluta que também é um dos caminhos que nos levam à divindade, né? E nos fazem reconhecer que nós não estamos sós neste mundo, né? Faz-nos respeitar ao próximo, à natureza, e nos torna consequentemente melhores pais, melhores filhos, melhor amigo, melhor chefe, melhor patrão. Então, através dessa disciplina que é empregada dentro do dojo, se nós conseguirmos levar isso a todo o círculo nosso de vivência, nós estaremos fazendo aquilo que o Sensei queria quando criou essa arte. Através da modificação interna da pessoa, fazendo com que nós modificássemos pelo menos o mundo à nossa volta. Aikido é um sentimento, como eu falei. Também não é um sentimento. Eu tô tentando, pelo menos se eu conseguir tirar da cabeça de quem está me escutando, que Aikido é uma filosofia, dizendo que é um sentimento, já foi um passo enorme. Mas também não é nem um sentimento, é mais fundo. Não dá para dizer o que é o Aikido. Se eu expressar através de uma palavra que é Aikido, essa palavra vai ser mentirosa. O Aikido segue a cultura oriental antiga até hoje. Seus ensinamentos, regras de etiquetas, disciplina e respeito são fatores importantíssimos para seus praticantes. Saber observar e reproduzir o que está sendo mostrado é uma forma de aprendizado muito utilizada no Aikido. Seu aprendizado é longo e requer muito empenho do aluno. A honestidade é fator cobrado na prática. Muitas pessoas que vêm procurar o Aikido, assim, não digo a grande maioria, mas acho que a maioria, ela vem em busca justamente disso, de um contato com a cultura oriental, de uma afinidade pela cultura japonesa.
Então é um caminho excelente, porque o Aikido tenta preservar exatamente essa herança cultural, porque o Aikido foi criado num país que tem uma cultura milenar, então ela é muito rica, muito profunda, muito complexa e muito sutil. Então o fato do Aikido tentar preservar essa cultura, a disciplina, o respeito à hierarquia, aos detalhes, isso faz com que essas pessoas realmente encontrem o melhor local para ter esse contato. Com certeza, nós ocidentais que não temos essa afinidade ou não temos o costume dessas atitudes, desses comportamentos, até da forma de pensar do povo japonês, vamos sentir assim uma dificuldade em nos adaptar. Mas com o tempo, né, acho que isso vai ser incorporado à nossa prática e até ao nosso dia a dia, e vai fazer com que a gente perceba os benefícios, né, dessa atitude de respeito ao próximo, né, de atenção aos detalhes, né, de atitudes sempre buscando a forma mais correta. Então isso tudo acho que vai fazer com que a gente se sinta estimulado a tentar se aprofundar até mais nessa cultura que é tão, como disse, tão rica, né, tão profunda. Como ele se baseia, ele veio de um Budô, de um caminho marcial, a prática inicialmente se baseia no exercício dessas técnicas marciais. São técnicas de defesa, técnicas de projeção, imobilização, desequilíbrio. Então a parte física do Aikido se baseia no treinamento dessas técnicas. O que deve ser focado durante essa prática? Não simplesmente a parte mecânica, né? Simplesmente provocar lesões, desequilíbrios, torções. A ideia do Aikido é que o praticante consiga sentir a intenção da energia que vem do atacante e entrar em harmonia com ela. Isso quer dizer o quê? Que no Aikido você jamais vai contra, você jamais tenta bloquear, você jamais tenta impor a sua vontade sobre a vontade de quem está te atacando. No primeiro momento você entra em harmonia, você, como a gente costuma falar no Aikido, você faz o sub, você se conecta com a energia do ataque. E a partir daí, desenvolvendo uma percepção mais apurada, você descobre, você sabe qual é o caminho que a técnica deve seguir. Se você deve conduzir a pessoa para o chão, se você deve imobilizar, se você deve projetá-la. Então, mecanicamente, são simples. Aparentemente, você vê chaves, torções e alavancas. Mas a ideia do Aikido é que a pessoa capte como a energia funciona, como a intenção de quem vai atacar funciona e como você pode trabalhar com essa intenção para produzir algo construtivo e não destrutivo. Isso quer dizer que as técnicas do Aikido não são feitas para ferir, são feitas para criar essa harmonia e a partir dessa harmonia você decidir qual é o melhor caminho a ser tomado. Então, o exercício ao longo dos anos, ele passa a ser muito mais de percepção do que de reação, né? Você vai perceber qual é a atitude a ser tomada.
outra prática, o início, a dificuldade do início é o desconhecido, né? O Aikido não é uma arte que tem assim, uma popularidade tão grande quanto outras artes que acabaram se tornando esportes, né? O Aikido é praticado hoje como é praticado na época que o fundador ensinava. Então, muita gente desconhece o que é realmente o Aikido e o que vai ser praticado no Aikido. Então, esse acho que é o grande obstáculo para muitas pessoas, né? Você não tem uma ideia do que esperar quando vem treinar o Aikido. A partir do momento que a pessoa toma a iniciativa e vem praticar, acho que não existe um ponto assim que seja muito dificultoso na prática. É simplesmente essa concepção de que o Aikido não é uma luta pura e simples, não é a ideia de você aprender uma forma de derrotar alguém. É uma forma de, a partir de uma situação de conflito, você buscar uma harmonia. Então, essa ideia ligada a uma arte marcial, às vezes, confunde um pouco o praticante que está começando. É um pouquinho difícil da pessoa entender que é uma arte marcial, mas o objetivo não é lutar. O objetivo é você acabar com a luta, diminuir o conflito, cessar o conflito. O princípio básico nosso é a pessoa vir despojada de toda e qualquer preconceito, né? Ela tem que vir aqui treinar ou iniciar um treinamento, ela passa por uma entrevista, né? Não é uma entrevista que selecione, mas simples uma entrevista para conhecer quem chega no dojo, né? Passando por essa entrevista, ela é admitida no treinamento e os 3 primeiros meses são os essenciais, são a base de tudo, porque geralmente quem chega não praticou, na maioria das vezes, nenhuma técnica, nenhuma arte marcial onde houvessem quedas. Então são os 3 primeiros meses são os mais terríveis, porque a pessoa tem que aprender a cair, perder aquela noção de que cair é ser derrotado. Não, ver uma queda como uma técnica. Após 2 anos, a pessoa passando pelos 3 meses, ela se torna um bom uke. Ela começa a entender o porquê das quedas, né? E aí vai depender único e exclusivamente da disciplina, da vontade de cada um, né? Os treinamentos são dados por iguais a todas as idades, né? O que é necessário? É necessário persistência. É necessário, quando você tem alguma dificuldade, e isso vai surgir no treinamento diário, você consiga vislumbrar naquele instante que aquilo é um problema momentâneo. Não é um problema para que você deixe com que ele cresça e te impeça de progredir para fazer alguma coisa. Então o Aikido hoje, na minha visão, é mais um treinamento de persistência. É um caminho de vida, é um caminho que te dá disciplina, te dá condicionamento físico, melhora seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com você mesmo, e realmente é um Budô. Uma forma de vida, uma forma de levar a vida, uma forma de sentir a energia do universo, uma forma de você sentir coisas que falando, que lendo, você não consegue entender. O Aikido para mim atualmente na minha vida representa 60% daquilo que eu sou. Ou seja, ele é um modificador, ele é um transformador. E eu sou prova viva disso. O Aikido tem como base a filosofia Shinto, os fatores culturais orientais e o conteúdo do Budô. A prática do Aikido é mais ou menos similar a quando você aprende música. Como é que você aprende música? Você escuta um som e você tenta reproduzir esse som. Então o objetivo do Aikido, você faz isso. Só que em vez de você utilizar a vibração você não usa a vibração de uma corda, você usa a vibração da própria pessoa.
Bom, é importante dizer uma coisa. Como eu falei, essa ideia do Aikido, treinando essa ressonância com as leis naturais. As outras artes marciais, o fundador das outras marciais, Kung Fu, Karatê, Judo, Kendo, Taekwondo, enfim, então é a mesma ideia. Como, por exemplo, você vai fazer música, você pode usar um violão, violino, cavaquinho, pode usar uma flauta. Mas você está trabalhando com música, então faz parte da música. Aikido, Karatê, do. Pode ver que tudo tem do, porque é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa. Se você usar, em vez de você usar um instrumento, você vai entrar em ressonância usando o corpo. Então, como que isso funciona praticamente, eu vou pedir para uma pessoa me ajudar, por favor. Então, por exemplo, a Patrícia está aqui. Ela tem a energia dela aí, ela tem o centro dela, tá, fica normal. Tem a energia dela aí, normal, está aí, certo? Energia dela. Ela tem o pensamento, tem o sentimento e tem o corpo. O centro dela. Esse centro tudo tem o Hara. Então, o Hara, onde está o centro da personalidade dela. Pode ficar por aqui mais ou menos. Então, ela vai tentar me pegar. Quando ela vai tentar me pegar, ela emitiu como instrumento uma dedilhada na corda. Ela vai me pegar. Essa vibração. Bom, eu também tenho a minha vibração. Ou o meu Ki. Esse é o Ki dela. Este é o Ki dela. Vem me pegar. Esse é o meu Ki. Então, quando ela vem me pegar, eu junto o meu Ki com o Ki dela. Como quando a pessoa toca um som de uma música, o outro instrumento toca a mesma nota. Se ele trocar uma nota diferente, vai ficar feio. Se um toca um Dó, o outro toca um Sol, vai ficar diferente. Tem que ter na mesma nota. Né? Então, ou até pode fazer diferente, mas aí tem que ser dentro de uma harmonia, já é mais complicado. Assim, ele atacou, ela atacou. A vibração dela, a minha vibração. Eu tenho que aprender a unir minha vibração com a vibração dela. Entrar em ressonância. Aí, essa ressonância, eu produzo um eco. E aí, através dessa ressonância, eu vou usar a energia dela sem fazer força, entrando em harmonia com ela e a controla. Então, as técnicas de Aikido são isso. A pessoa toca, você entra em ressonância e controla a pessoa. Então essa é a ideia do Aikido. Ressonância, controle. Isso se for trabalhando força centrípeta. Agora se for força centrífuga, então sai. Quando eu inspiro ar, força centrípeta. Quando eu expiro, força centrífuga. Então essas duas forças, energias, é que a natureza funciona. A natureza funciona com essas duas energias. Os chineses chamam de Yin Yang. Em japonês, Yin Yang. Positivo e negativo. Assim os computadores fazem. 0 e 1. Circuito aberto, circuito fechado. O computador trabalha também com essa mesma linguagem igual. Mesma coisa. Então, esse é o Aikido. Essencialmente isso. Ela vem a harmonização, controla, força centrípeta, mas eu posso usar força centrífuga, né? E projeto. Força centrífuga. Então, assim é que se pratica Aikido. A pessoa ataca, ou dá um soco, ou segura na mão, vem com uma faca, aí qualquer coisa. É um som que vem vindo e você dá um soco, né? Aí você vai trabalhar com esse soco dentro dessa filosofia de harmonia. Então, existem... esse é o sentimento mais importante. Agora, existem certas maneiras que você pode trabalhar com o corpo da pessoa. Né? Por exemplo, você pode trabalhar com esse movimento aqui da pessoa.
Então isso é uma técnica de Aikido. Então quem não conhece pensa que eu estou aplicando uma chave. Não é uma chave. Existe a chave, mas ela não é só uma chave. Ela tem esse conceito de harmonia. É o mais importante. Assim que torce assim, pode torcer para cá. Mesma coisa. Pode torcer para cá. Assim para cá. Pode torcer para cá. Pode torcer o corpo dela assim. Pode torcer o corpo assim. São todas formas. Então existe basicamente umas 8 técnicas básicas, que são as maneiras como você pode torcer a pessoa, básicas. E mais infinitas. Você pode fazer assim como música, você pode criar. Quantas técnicas tem? Infinitas. Quantas músicas você pode criar? Infinitas. Então, Aikido no fundo é igual música. O Sensei chamava Aikido Kotodama. É o mesmo sentido. O fundador dizia, o Sensei a gente chama de fundador, quer dizer, o Sensei importante, grande professor, né? A gente chama de o Sensei. Então, o Sensei, o Morihei Ueshiba, então ele dizia que o Aikido era Kotodama. E o Aikido era uma música. É a mesma coisa. Então, como que se aplica? Como é o treinamento do Aikido? Você vai 3 vezes por semana, de preferência numa academia, pode ser 2. Uma é muito pouco, mas ainda dá. Porque demora muito para aprender. 3 vezes por semana, você frequenta, faz uma prática de 1 hora, 1 hora e meia, por aí. Você começa fazendo alongamentos e treinos de respiração, treinos de concentração, para preparar o corpo e também sentir, desenvolver essa energia. E aí você começa a fazer as práticas. O professor vem, propõe um movimento, você faz uma técnica. Aí os alunos pegam e repetem aquilo. E assim é que treina Aikido. Agora, como é que a pessoa aprende? É através da experiência. E não é que ele vai copiar o que eu vou fazer só. Ao eu estar fazendo aqui, eu estou sentindo toda essa coisa que eu estou falando para você. Estou sentindo toda essa coisa. Então esse também. Agora, depois que você aprendeu isso aí, você não precisa mais, para treinar Aikido, você não é só no dojo que você treina. Qualquer coisa que você faz, você vai treinar. Por que eu estou fazendo tão levezinho assim e ela está caindo? Porque eu não estou fazendo força, eu estou conduzindo, eu estou entrando em ressonância com a energia dela. Né? Então, por exemplo, aí é o começo, quer dizer, estamos falando do instrumento, né? Um instrumento, o dedo e a corda. Um instrumento. Mas pode ter mais instrumentos. Então, por exemplo, por favor, nós podemos ter mais instrumentos. Então, por exemplo, duas energias. Essa energia é essa. Então as duas vão me atacar. Então, como no chorinho, no Dixieland, na sinfônica, cada instrumento emite um som diferente, o maestro tem que juntar isso e fazer um. Então ela ataca, aí ele ataca, eu junto os dois. Aí, certo? Pronto, agora eu também, nós três estamos em harmonia. Aí, tá bom. Então, quando você vê a prática do Aikido, a pessoa que não conhece o leigo, ele pensa que é briga. Mas na verdade não se trata de briga. Nós estamos usando um treinamento de defesa pessoal, mas o objetivo é muito mais profundo. Agora, serve como defesa pessoal? Bom, serve. Se ele vai me atacar, me dar um soco, né? Eu posso fazer Aikido controlado. Mas isso é um aspecto tão banal, né? É tão pouquinho isso, tão pequeno. Você vai ficar treinando a vida inteira para aprender a se defender. Mas compra o revólver, aprenda a atirar, você, um mês aí você fica craque, não precisa gastar tanto tempo. Só que se você fizer isso, você continua a mesma pessoa de antes, né?
não sabe resolver um problema na família, não sabe resolver um problema de negócio, em harmonia, não sabe lidar com você mesmo, você vai sofrer, né? Agora, se você treina uma coisa assim, fica mais fácil, a vida fica mais leve. E talvez você consiga chegar no limite do fim do Aikido, que é o que é a alegria. Você fica alegre, feliz, porque você está reverberando com Deus. E aí, esse seria realmente aprender o Aikido. Então, quando a pessoa aprendeu o Aikido, aí ele está um cara feliz, contente e uma boa. Seria uma boa maneira de dizer como é o treinamento do Aikido. Entrar em ressonância com as leis da natureza, para você viver melhor e viver feliz. A demonstração do Aikido não é isso que eu vou fazer aqui. O Aikido é um sentimento. Agora eu vou fazer algumas defesas aqui de ataques contra mim, mas isso não tem nada a ver com o Aikido. Isso simplesmente é uma manifestação do Aiki quando você é atacado. No Brasil, o Aikido já é uma arte marcial com muitos adeptos. Tanto homens e mulheres de várias idades são praticantes dessa arte. Existem vários dojos espalhados por várias cidades do Brasil e muitos outros espalhados pelo mundo afora. O Aikido é uma arte que somente praticando para entender o que é realmente. É treinando que se sente e é sentindo que se aprende.